Muito bem, Oitavona. Então vamos continuar o nosso estudo aí. Pessoal, trabalhando com média, que foi o que nós já começamos na outra aula, tem dois tipos de média, tá? Tem a média aritmética simples, tá? Média aritmética simples e tem a média aritmética ponderada. A média aritmética simples é o seguinte, é calcular qualquer média, qualquer tipo de média. Ó, M de média é igual, ó, x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. O que significa isso, pessoal? Cada x desse daqui vai ser uma medida, tá? Então, para calcular a média, nós vamos calcular medidas e dividir pela quantidade de elementos que tem essa medida. Sei lá, se eu tenho 10 medidas, eu vou calcular a média dessas 10 e vou dividir por 10, tá? Eu vou calcular 10 medidas e dividir por 10. Se eu tenho duas, eu somo as duas e divido por duas, tá bom? Então, é assim que se calcula a média simples. Nós somamos e dividimos pela quantidade, tá? Vai mudar um pouquinho na média ponderada. Como é que nós vamos fazer na média ponderada, oitavo ano? Na média ponderada, nós vamos fazer o seguinte, ó, na média aritmética ponderada, cada medida dessa daqui, ó, x1, x2, x3, etc., os valores têm pesos diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma medida x1, essa medida, supondo que ela tem peso 1, eu vou somar com a medida x2, essa medida vai ter um peso 2. Eu vou somar com a medida x3, essa medida vai ter peso 3, tá? E aí, como outra, eu vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho, tudo bem? Então, a ideia é parecida com a média simples. Só que na média ponderada, cada medida vai ter um peso diferente. Eu vou ter que pegar os pesos e multiplicar aí por cada medida e dividir pela quantidade, tá? Não podemos esquecer isso aí, para que a gente possa fazer os exercícios, tá? É bem tranquilo a ideia, pessoal. A ideia disso é bem tranquila, tá bom? Não esqueçam então, nós temos a média simples, que é somar os elementos e dividir pela quantidade. Temos a média ponderada. Na média ponderada, cada medida vai ter um peso diferente, tá? Então eu vou ter que pegar esse peso e multiplicar por cada medida. Eu vou pegar cada medida vezes o seu peso, tá? Vou fazer esse cálculo e vou dividir pela quantidade das medidas, tá? É um pouquinho diferente da simples, mas a ideia original é a mesma, tá bom? Daqui a pouco nós já vamos fazer os exercícios disso daí, porque a ideia é essa mesma e é bem simples. Muito bem, Itavone. Então vamos ver a primeira questão aí. A primeira questão é, vamos calcular a média simples, tá? Dessas três questões. O que ele fez na letra A da primeira questão, da página 45 aí, ó? Ele deu essas medidas aqui, ó, 2, 7, 6, 5, 5 e 12, tá bom? E aí ele está pedindo para a gente calcular a média simples. Como é que a gente calcula a média simples mesmos? Vamos somar tudo e dividir pela quantidade, pessoal. Então vamos pegar aqui, ó, 2, tá? 2. Vamos pegar aí 2 mais 7 mais 6. Então vamos lá, ó. 2 mais 7 mais 6 mais 5,5 mais 12, tá? Mais 12 aqui, ó. Então, nós só vamos somar tudo, ó. 2 mais 7 mais 6 mais 5,5 mais 12. E vamos dividir, pessoal, pela quantidade. Quantos elementos nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 elementos. Vamos dividir por 5. Ah, legal. Essa é a ideia de média aritmética simples. Você vai somar todos os valores e vai dividir pela quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não é 5 duas vezes, é 5,5, desculpa. Então, eu tenho 5 elementos, fiz a soma dos 5 e dividi pela quantidade, tá? E aí, fazendo esse cálculo aqui, nós encontramos que sim, essa soma é 32,5. Vamos dividir 32,5 por 5 para encontrar essa média. Veja que é bem simples, tudo bem? 32,5 dividido por 5 vai dar uma média de 6,5, tá? Então, encontramos essa média aqui, ó. Isso. Então, já vão observando aí o que está sendo feito, tá?
Pegamos essas medidas aqui, oitavo ano, somamos tudo e dividimos pela quantidade. Como tem 5 números aqui, eu dividi por 5. Então, eu somei em cima, fiz a soma e dividi por 5. A soma em cima deu 32,5. Dividi por 5 e encontramos a média 6,5. Tá ok? O mesmo para fazer para a letra B e para a letra C. Tá ok? O que nós vamos ter que fazer aí? Somar tudo e dividir por essa quantidade, pessoal. Tá ok? Aqui é o seguinte, para evitar de tirar MMC aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, 1 dividido por 2 é 0,5, então eu vou colocar aqui, ó. Ó. Que é meio, tá? 0,5 mais 3 sobre 2 é 1,5, tá? Ó, 3 sobre 2, 1,5. 5 dividido por 2, 2,5. E deixa eu só conferir esse último número para ver se eu não copiei errado. Ah, tá. Aqui não é 3,5, não é 3,5, tá? 3,5. Esse sinal de mais aqui não tem, não. Então, agora é só a gente calcular quanto deu essa soma aí, tá? Fazendo esse cálculo aí, nós vamos encontrar, fazendo esta soma, que é 0,5 mais 1,5 mais 2,5 mais 3,5. Nós vamos encontrar em cima o número 8, tá? Então, essa soma em cima aqui deu 8, ó. Simplesinho. Quantas medidas nós temos aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4. Vamos dividir aqui por 4. A continha é simples, ó. Portanto, quanto deu essa média aqui? 2, ó. Encontramos já essa média, encontramos a primeira média. Tudo bem? Essa é a ideia, então, de média aritmética simples. Esses exercícios são os exercícios da página 45. E por último, vamos calcular esse daqui, ó. 0,333 mais 0,111. Vamos dividir isso por 2. E colocar o resultado na frente, tá? Então, 0,333 mais 0,111, 0,444. 0,444. Divide essa medida por 2 e encontra a média simples, tá? A média é metade disso, no caso. Tá aí, pessoal. Feitinho, bonitinho, não tem segredo. Média aritmética simples, é muito tranquila, tá? O que nós fizemos na primeira parte, você vai pegar essas medidas aqui, ó, que são 5, tá aqui embaixo a quantidade delas. Vou somar todas. Somei tudo em cima, deu 32,5, dividi por 5, 6,5 a média. No segundo, ao invés de tirar MMC, aquela coisa toda, eu fui dividindo o de cima pelo de baixo, ó. 0,5 mais 1,5 mais 2,5 mais 3,5 dividido por 4. Fiz a soma em cima, deu 8. 8 dividido por 4 deu 2, é a média. O terceiro, eu somei os dois e dividi por 2, dá 0,444 em cima. Dividir por 2, a média é 0,222. Então, é assim que se calcula média aritmética simples. Se soma tudo e divide pela quantidade, ó. Tudo bem? Não tem segredo. Daqui a pouco vamos fazer a média aritmética ponderada. Até mais.